Meus irmãos, boa tarde. Mais uma vez, a nossa satisfação é imensa de estarmos com essa permissão de Jesus a todos nós. Desejamos a todos muita esperança, muita coragem, muito ânimo, para que sejamos agora, neste momento, atentos aos nossos deveres cristãos que estamos escolhendo a cada dia. Graças a Deus, nós já sentimos uma pequena compreensão que nós estamos enquadrados no plano de aprendizado espiritual. Mas para isso nós estamos aqui na Terra, procurando moralmente sanar as nossas dores, as nossas aflições. E hoje, mais do que nunca, nós estamos esperando o capítulo 12 para sintonizar com o plano espiritual, entendendo o que é a diversidade entre nós, que é amar os vossos inimigos ou os nossos inimigos, como os Espíritos pedem. Assim sendo, nós voltamos no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. Dentro desses parâmetros, amar a todos significa observância da lei de Deus no plano do amor, que é o significado de amar. Mais uma vez, nós pedimos o nosso Senhor Jesus Cristo, para que através dos mensageiros espirituais, Ele possa, na sua grande misericórdia para todos nós, trazer essa força interior, para que o nosso mundo seja feito segundo a Tua misericórdia, um mundo de decisões, um mundo de acertos e de reajuste conosco mesmo. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Olá a todos. Mais um domingo de oportunidades, de aprendizado principalmente, para que nós possamos caminhar buscando entender as leis de Deus, porque são esses pequenos momentos que nós estamos aqui conversando um pouquinho, dialogando um pouquinho, que vai clareando em nós muitas coisas que nós temos dificuldades no nosso dia a dia, principalmente aquilo que mais nos irrita, quando somos prejudicados pelos outros. Isso é o que mais nos irrita, porque se todos nós caminhássemos para o caminho do bem, buscando sempre fazer o bem ao outro, com as nossas dificuldades, tudo bem, mas ainda tem o fato de termos de suportar a ignorância de nossos semelhantes. Faz parte também em um mundo de provas e expiações. Por que isso? Porque é natural que nós, que somos muito ignorantes ainda, imperfeitos ainda, fazemos o mal em menor ou em maior grau ao outro. Uma pequena maledicência que foi dita em algum lugar prejudica vibracionalmente alguém, né? Sem dizer que estamos conversando com uma pessoa. Essa pessoa pode contar para outra e depois virar uma bola de neve. Então tudo tem um porquê nessa escola maravilhosa. E nós vamos dar seguimento agora no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Olha que interessante, quer dizer, não alcançará uma evolução melhor, não conseguirá alcançar com mais facilidade a felicidade, a superação de tudo que vem até nós das nossas provações, porque muitos de nós ficamos presos ao fato de que sofremos dificuldades com o nosso semelhante.
o nosso semelhante nos prejudica muitas vezes, nos rouba, usa de maledicência, atentam contra a nossa vida, inclusive de parentes e amigos. E aí eles acabam se tornando, entre aspas, nossos inimigos, porque tiraram alguma coisa de nós, nos prejudicaram de alguma maneira. E antigamente, então, tinha o quê? Tinha os duelos. A partir do momento que alguém me prejudicava, eu o chamava para o duelo. Nos tempos atuais, até que isso diminuiu. Ainda tem? Tem. Ainda tem muitas pessoas que vão à forra, que brigam com o outro, que tentam tirar a vida do outro, nós ainda vemos. E se nós formos nas redes sociais, nós vamos ver lá as notícias de casos até assombrosos. Porém, diminuiu. Hoje nós vemos mais as batalhas são nos tribunais. É mais justo. E por que é mais justo? Porque nós estamos buscando as leis. Nós não estamos buscando vingar com as nossas mãos. Nós estamos buscando os nossos direitos. Então são aqueles cônjuges que separaram. Né? Nós sabemos que até hoje, às vezes, um tira a vida de alguém aí. Por causa de divórcio, por exemplo. Mas se vai na justiça, é justo. Lá eles vão ver quem tem direito disso ou daquilo. A mesma coisa de heranças. Sabemos que tem irmãos que, a partir do momento que um tem mais direito que o outro quer se vingar. Não, isso não está certo. Eu que tenho mais direito. E às vezes até tira a vida do outro. Quando alguém lá fora, às vezes, se adentra à casa de um parente nosso, de um amigo, e até às vezes da nossa casa, e para roubar, tira a vida de um ente querido nosso, o que nós temos vontade de fazer? O que vem primeiro para nós que somos imperfeitos? Vem a ira. A gente quer pegar aquele ser, quer achar ele aonde ele estiver e quer tirar a vida dele também. Isso se chama vingança. Mas com o tempo nós vamos aprendendo e principalmente conhecendo a necessidade da religiosidade de que vingar de nada adianta. Ao contrário, só piora as nossas situações. Também, porque um mal não justifica o outro. Para Deus, aquele que assassinou por estar roubando e aquele que assassinou por vingança, os dois são culpados do mesmo jeito. Os dois cometeram um delito. E nas leis dos homens também é assim. Então o que nós precisamos fazer? Dar a outra face como Jesus fazia não quer dizer covardia, significa se vingar. A gente busca os nossos direitos e o que não puder mais, a gente deixa para lá. A gente pode até ir viver as nossas vidas, buscar fazer o possível para não conviver com aquelas pessoas que a gente não dá certo, porque o ideal é conviver. Mas a partir do momento que um outro ser, a convivência é perigosa, então o ideal sim, é que cada um vai cuidar da sua vida. Mas não com aquele sentimento de mágoa, de vingança, de ódio. Nós temos de ter compaixão das imperfeições dos outros. Nós temos de ter compaixão da ignorância que nós vemos, do ódio, daquela mágoa que nós vemos nos outros. E a partir do momento que nós somos assim, nós caminhamos mais leves na Terra. Porque aquele ser que está magoado, está com ódio, ele anda nessa terra se arrastando, ele não vive, ele apenas sobrevive, porque a mágoa e o ódio está corroendo todos os dias. Mas aquela pessoa que deixa para lá, tem até uma frase que eu já ouvi, mais ou menos assim, até já vi palestrantes falando, que a melhor vingança é aquela quando você deixa para lá, quando você esquece e deixa nas mãos de Deus. E por que é a melhor vingança, entre aspas? Porque eu deixando para lá, eu esquecendo, eu não me adoeço, eu me sinto melhor, eu vivo melhor, porque eu estou seguindo as leis de Deus, que é simplesmente amar o outro dessa maneira, com compaixão. O ódio. O ódio nós sabemos que ele é ruim até mesmo vibracionalmente à nossa volta. A partir do momento que a pessoa ama de verdade e está pelos seus semelhantes, faz o bem e dá outra face, essa pessoa traz bons espíritos à sua volta. Porém nós sabemos que pessoas que estão muito magoadas, com ódio em seu coração, fica só desejando mal para o outro, como nós vemos até nas redes sociais, deseja mal para esse, deseja mal para aquele, deseja a morte de um político ali. Essas pessoas não estão entendendo que elas estão atraindo à sua volta espíritos que não são tão bons.
É por isso que muitos reclamam: nossa, eu não estou bem hoje, eu estou com algum encosto ou coisa assim. Mas se for observar, são pessoas que estão amaldiçoando todos os dias. São pessoas que estão com ódio todos os dias. A melhor coisa que nós podemos fazer: evangelho, oração, Jesus em nossos corações. Isso acalma, isso abranda e faz com que, com o tempo sim, nós vamos perdoando de verdade. Mas agora, o melhor mesmo é dar a outra face. Meus irmãos, desejando que o bem toma conta do nosso ser espiritual, do nosso mundo interior, para que temos a oportunidade de não retribuir nada de mal. O mal existe, sim, e o bem vai sobreviver em cima de tudo isso, se nós a termos, como o Espírito falou aqui, se não for abundante o bem que nós estamos fazendo para o outro, nós também não vamos ter a fração que Deus nos dá para nós. A nossa linguagem é muito pobre ainda em dizer que quando Jesus veio jornadear conosco aqui na terra, ele acreditou na regeneração do homem, da criatura divina, da carta divina que foi criada por Deus. Mas também acreditou na terra, no crescimento, que é imperioso lembrar que nós estamos terráqueos, mas somos espirituais. E assim, os nossos sentimentos vão resultar daquilo que nós praticamos. A nossa matriz do bem é o Cristo, mas esse Cristo que já está latente em nós e que deve ser desenvolvido nos nossos passos, para que a misericórdia do Pai seja feita primeiro entre todas as criaturas. Então, amar o próximo como a si mesmo não é preciso mais, é amar o próximo, não precisa ser como nós. Nós temos que ter o amor para doar. E amar os inimigos é desenvolver em nós aquela presença fluídica, espiritual, sabendo que todo sentimento maléfico primeiro vai atingir o nosso coração. Antes de mandar algo para o outro, o que fica para nós? A original, porque é criado por nós mesmos. Então o significado do amor é amar, mas amar paulatinamente, entendendo que o outro é um outro mundo e que nós estamos esbarrando uns nos outros para dar o fogo da fraternidade. Então somos pedras brutas ainda, somos o diamante divino, mas a capa que nós botamos em nós precisa ser estilhaçada. E isso é por dentro, é os nossos sentimentos que tem que ser desenvolvido na fraternidade, que é o amor legitimamente entre as criaturas. Então, bater o coração descompassadamente quando a gente vê alguém que não nos aceita é natural. Mas esse coração precisa ser refeito, batendo com diversidade com o outro, mas entendendo que aquilo tudo passará se nós trazermos o amor dentro de nós, mas nas ações, nas atitudes. Os nossos 5 sentidos poderão trabalhar com essa finalidade, que o coração, comandando todos os sentimentos, vai construir em nós aquilo que está destruído contra as nossas personalidades ainda ferrenhas, porque nós somos duvidosos ainda. Se der um tapa em nós, a gente muda de comportamento, assim, feito, não vamos falar feito animal, não, que nós somos os piores animais que estão na Terra, porque nós já temos o raciocínio. Se erramos, vamos então entender que nós vibramos contra um outro que não nos aceita. Então vamos prescrever em nós, pelo menos, a coragem de atingir primeiro os nossos inimigos, que são a ambição, as intempéries que nós criamos, para que esse inimigo de fora não nos atinja. Então não podemos destruir nada que o outro manda para nós, se não for no sentido de amor ao próximo. Vamos então aprender a não retribuir o mal, porque se o mal só ficar conosco, é mais fácil da gente corrigir. Mas se nós enviamos para o outro, essa matriz que nós criamos, vai demorar muitas reencarnações. Como somos repetentes de cada reencarnação que tem que ser reajustada conosco mesmo, nós vamos ver que a nossa natureza ainda é muito brutal. Por isso que nós estamos passando por essa tristeza que nós estamos aí, que é o reajuste da natureza, que Deus veio aqui
junto com Jesus, no coração de Jesus, implantar nessa humanidade criada pelo o coração da natureza divina, mostrar para todos nós que o crescer é urgente, não é violento, mas nós temos que então carpir bastante dentro de nós para que esse amor do Cristo seja junto conosco, para nós não termos que retribuir nada de mal para ninguém que nos procura. Nos ensinamentos da doutrina espírita, ela nos fala que Jesus é o modelo e guia da humanidade. E também vem nos dizer como que Jesus entendia o conceito de caridade. Benevolência, indulgência e perdão para com todos. Mas nós vamos lá na indulgência. A indulgência quer dizer aceitação das imperfeições dos outros, desde as pequenas até as maiores. Tá certo que as maiores muitas vezes nos assustam. E aí então, quando nos perguntado, assim como a dona até comentou, né, amar ao próximo como a si mesmo, a gente fica na dúvida, como amar um criminoso, né? Como eu me amaria, como assim eu não sou criminoso? Às vezes a gente até se compara. Mas aí o Cristo vem nos dizer assim, Ele sempre nos ajudando em todas as nossas dúvidas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha só que interessante. E aí nós sabemos que lá no final, quando ele estava crucificado, tinham dois ladrões. Ladrões também, principalmente naquela época, para roubar provavelmente matava. Mesmo assim, nós observamos ele com a maior indulgência perante aqueles dois. Para entendermos que ele é assim com qualquer ladrão, com qualquer criminoso, com qualquer pessoa que nessa terra ainda não compreendeu as leis de Deus. Então que nós busquemos ser assim também. Pode ser à distância, não tem problema, é lógico. Nós não conseguimos chegar perto de uma pessoa que nós sabemos que pode fazer o mal, como chegamos perto de um amigo, de um parente. Tudo bem, vamos ter compaixão à distância. O que importa é a nossa oração, o nosso entendimento de como funcionam as coisas. Para Deus é o que basta. Que beleza, Alexandre, você lembrar dos dois ladrões. Quando o Alexandre anunciou isso, eu me lembrei. O Cristo não era nem da esquerda nem da direita. Para terminar seus dias na terra, ele ficou no centro de dois ladrões. Um bom e outro ruim. O que ele quis dizer com isso? Que nós temos que centralizar o bem. O que está do lado, acompanhando todos nós, com certeza vão melhorar. Que está do outro lado também. São asas que nós vamos criando no bem. Então você tem que ser central, mas o central sem egoísmo. Trazer todos na igualdade. É bonito isso que você lembrou. Podemos passar para outra. Eu escolhi aqui Irmãos Unidos. São espíritos diversos pelo Chico. E a leitura que nós vamos ler é de Agar, que nós nem sabemos que espírito é esse, né? Mas segundo Chico Xavier, ele trouxe para nós, porque o conteúdo é do espírito e tem que ser grande para nós, né? Então é perdoar e esquecer. Perdoar e esquecer são as duas chaves de paz. Por que as chaves da paz precisam estar nas nossas mãos? É para nós esquecermos que somos errantes, que o outro pode errar, mas que nós não devemos esquecer sem entender que é um degrau que nós vamos subir. Quando nós botamos na frente de outro, a gente pensa que está no trono, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, é para subir um degrau. Então, perdoar e esquecer são as duas chaves da paz. Se o seu caminho não encontra eco na paisagem e ambiente, desculpe e ouvide a indiferença do meio e avancemos para diante ao encontro das novas realizações. Então o Espírito está falando que nós não podemos perder tempo. Esse perder tempo é ficar amassando o mesmo passo sem sair do lugar. Se o seu trabalho não consegue a retribuição dos que lhe seguem os passos no grande caminho, perdoe e esqueça, a fim de que a sua boa vontade frutifique em alegria e progresso. Se o seu sacrifício não recolhe a compreensão dos outros,
Desculpe e ouvide, perseverando no bem, porque o bem situar-lhes-á o espírito da vanguarda da luz. Não podemos esquecer, né, Alexandre, que tudo que nós fizemos agora, o respaldo é amanhã. Então nós precisamos aprender a dar licença para o hoje, para que o nosso comportamento seja melhor para conduzirmos o amanhã. Então vamos dar tempo para esse hoje ser melhor, acreditando em nós mesmos, mas com a parte latente de Jesus que já está entre nós, entre as criaturas. Perdoar é o segredo sublime do triunfo na subida para Deus. E esquecer o mal é harmonizar nossa alma com as criaturas, habilitando-nos à solução de todos os problemas. Então a nossa capacitação de chegar até o Mestre é somente através da ponte que é o irmão verdadeiro, aquele que caminha conosco, aquele que veio ter no nosso ambiente para cortar os nossos elos com o mal e nós ajudarmos ele também cortar com os nossos exemplos. Desprendamos de tudo aquilo que na terra constitui prisão para a nossa alma, perdoando e esquecendo sempre, e encontraremos o caminho interior da grande ascensão. Então, se nós temos o foco da nossa subida, que é caminhar e caminhar, alcançando o caminheiro que é nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza vamos aprender a não perdoar, porque nós não vamos guardar as mágoas. Porque mágoa é muito pesado, gente. É uma sacola de pedra. E nós temos que fazer dois serviços. Deixamos magoar, depois temos que trabalhar para essa mágoa sair. Então essa obscuridade da mágoa vai caminhando conosco à medida que nós não aprendamos a amar. Então amar significa, não é perdoar, é deixar o outro seguir a sua jornada, seguindo também a nossa jornada interior, junto com aquele aprendizado do amor, que é amar sempre e sempre, que ele diz aqui para nós. Uma leitura de meia página, mas se nós botarmos essa leitura dentro de nós, a cada minuto que nós sentimos ofendido, porque às vezes a gente ofende até conosco mesmo, num olhar a gente acha que o outro está já dizendo muita coisa para nós, que nós já vivemos na tucaia, nós queremos dar o bote, ao passo que nós temos que armar é o nosso coração para não ser ofendido. Então, jogar boas vibrações para os outros, para que, lançando tudo de bom para ele, se ele não receber, com certeza voltará para nós e vai acumular para nós decidirmos doar outra vez. Muito bom. Para o Cristo é muito fácil perdoar. Então, naquele momento, lá no madeiro, quando ele diz assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós simplesmente, naquela época, não demos atenção aos seus ensinamentos. Tiramos a sua liberdade e tiramos a sua existência. Consequentemente, nós sabemos, pela envergadura do Cristo, que assim que ele saiu do corpo, ele saiu livre, tranquilo, consciente do dever cumprido. Mas muitos de nós não temos essa facilidade. Então é por isso que o Evangelho nos ensina a prática da caridade, do trabalhar no bem. O texto vem nos dizer perdoar e esquecer. O primeiro, entre aspas, é fácil, eu dizer eu perdoo. O segundo, esquecer, é bem difícil, não é? E mesmo esse primeiro, a gente fala esse perdoar da boca para fora. Mas lá no fundo a gente está assim, pensando em alguma forma de vingança, nem que seja mentalmente, não é? Mas vamos tentar primeiramente dizer assim, eu perdoo, mesmo que eu não esqueça. E que eu continue no meu dia a dia, buscando com as minhas aptidões, fazer o que eu puder de melhor para o meu semelhante. Que eu também abuse do Evangelho no meu dia a dia. E que eu busque fazer a caridade, o auxílio para o meu semelhante. Porque o trabalho no bem faz com que com o tempo nós consigamos entender o verdadeiro perdão. Só o trabalho no bem, não tem outra forma. Então que nós possamos
no nosso dia a dia, encontrar alguma maneira de sair de nós mesmos, do nosso egoísmo, e procurar fazer alguma coisa de bem para o nosso semelhante. Essas serão as únicas ações que com o tempo vão nos ensinar a sermos melhores e, consequentemente, conseguir perdoar de verdade. Que bom, Alexandre. Nós precisamos, meus irmãos, lembrar de quando a gente coloca uma concha numa panela, nós vamos tirar a medida que nós precisamos. Então, quando colocarmos a concha do trabalho para saciar a nossa fome espiritual, vamos medir primeiro o que temos para saciar a nossa alma tão desequilibrada, mas saciando o outro também. Então, são as vibrações que nós temos que mandar. Então, retribuir o mal com o bem é acertar os nossos passos junto do Cristo. Muito bom. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e mais uma vez agradecer essa bendita oportunidade de nós estarmos juntos aqui buscando compreender mais os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo, amar aos nossos inimigos, amar os nossos adversários, sacrificar o nosso orgulho e a nossa arrogância, buscando nessa terra paz, igualdade, amorosidade e fraternidade. Que a espiritualidade maior possa estar por todos aqueles, por todos nós e principalmente por aqueles que estão em dificuldades nas ruas, nos hospitais e aqueles que ainda não entendem e não querem Deus em suas vidas, que ainda não praticam a religiosidade. Que assim seja e um abraço a todos. Graças a Deus.